Você acorda amanhã de manhã, pega seu celular, abre o noticiário e vê que começou uma guerra direta entre Estados Unidos e Irã. E no mesmo dia o preço do petróleo dispara, a gasolina sobe, o dólar dispara, o frete internacional aumenta e o custo de praticamente tudo começa a subir. Agora me responde uma coisa: o que uma guerra que está acontecendo a mais de 10.000 quilômetros de distância tem a ver com você que mora aqui no Brasil? Com o preço do arroz no supermercado? Com o combustível do seu carro? Com o custo do produto que você vende na internet? Com a parcela do seu financiamento? Com a margem do seu negócio digital? Com o valor do aluguel de temporada que você cobra no Airbnb, como por exemplo lá na sua casa Vila Lagoinha? A resposta é tudo. Porque hoje, guerras não são apenas conflitos militares. Elas são conflitos econômicos. E o que está acontecendo entre Estados Unidos, Irã e também Israel pode mudar completamente o rumo da economia mundial. Mas para entender isso de verdade, a gente precisa voltar no tempo. Décadas atrás, o Irã era aliado dos Estados Unidos. Isso mesmo. Antes de toda essa tensão que existe hoje, os dois países eram parceiros estratégicos. O Irã era governado por um líder chamado Shah do Irã, que tinha apoio direto do governo americano. Mas por que os Estados Unidos apoiavam esse governo? Petróleo. O Irã possui uma das maiores reservas de petróleo do planeta. Naquela época, quem controlava o petróleo controlava o crescimento econômico global. Porque petróleo não serve só para abastecer carro. Ele está presente em combustível, energia, plástico, fertilizantes, produtos químicos, transporte de alimentos, produção industrial e logística global. Ou seja, sem petróleo, a economia mundial praticamente trava. E por isso manter influência em países produtores de petróleo sempre foi prioridade estratégica para os Estados Unidos. Mas em 1979 aconteceu algo que mudou completamente o rumo da história, a chamada Revolução Islâmica do Irã. A população iraniana se revoltou contra o governo que era apoiado pelo Ocidente. Eles viam aquele governo como submisso aos interesses dos Estados Unidos. E após uma série de protestos, manifestações e conflitos internos, o Shah foi derrubado. E no lugar dele entrou no poder um regime totalmente contrário à influência americana. Um regime que defendia a independência política, econômica e cultural do Ocidente. A partir dali, o Irã deixou de ser aliado e passou a ser inimigo direto dos Estados Unidos. E pouco tempo depois disso, manifestantes invadiram a embaixada dos Estados Unidos em Teherã e fizeram diplomatas americanos reféns por mais de 400 dias. Mais de um ano. Imagina o impacto disso. Foi uma humilhação internacional gigantesca para os Estados Unidos e esse evento marcou oficialmente o rompimento entre os dois países. A partir desse momento, os Estados Unidos começaram a aplicar sanções econômicas contra o Irã. Sanções que limitam o comércio internacional do país, o acesso ao sistema financeiro global, exportações, importações até a venda de petróleo iraniano. Ou seja, os Estados Unidos começaram a tentar enfraquecer economicamente o Irã. E o Irã passou a enxergar os Estados Unidos como seu principal adversário global. Mas onde entra Israel nessa história? Israel é o principal aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio. É como se fosse a principal base estratégica dos Estados Unidos naquela região. Agora pensa comigo como se fosse um jogo de xadrez. Se o Oriente Médio fosse um tabuleiro, Israel seria uma peça fundamental dos Estados Unidos ali dentro. E Israel vê o Irã como uma ameaça direta à sua existência. Por quê? Porque o Irã apoia grupos armados que são inimigos de Israel, tem influência militar em países vizinhos, principalmente, está desenvolvendo tecnologia nuclear. Agora aqui está um ponto extremamente importante. Energia nuclear pode ser usada para gerar eletricidade, mas também pode ser usada para criar armas nucleares. E se o Irã conseguir desenvolver armas nucleares, o equilíbrio de poder no Oriente Médio muda completamente. Seria como colocar um novo jogador extremamente poderoso no jogo, capaz de ameaçar rotas comerciais, bases militares, aliados dos Estados Unidos e até o fornecimento global de energia. E aqui entra um detalhe que pouca gente conhece, mas que é simplesmente crucial. Existe uma rota chamada Estreito de Hormuz. Por essa rota passa cerca de 20% de todo o petróleo consumido no mundo. Agora imagina isso como se fosse uma rodovia. Só que ao invés de carros, passam navios carregados de petróleo que abastecem o mundo inteiro.
E sabe quem controla essa região? O Irã. Ou seja, se houver uma guerra direta, o Irã pode bloquear essa passagem. E isso seria como fechar a principal torneira de combustível do planeta. Agora vamos trazer isso para a sua realidade. Se o petróleo sobe, a gasolina sobe. Se a gasolina sobe, o transporte sobe. Se o transporte sobe, o custo dos alimentos sobe. O custo da logística sobe. O frete internacional sobe. E se você trabalha com e-commerce, importação, dropshipping, marketplace, Amazon, logística ou qualquer tipo de negócio que dependa de transporte, seus custos aumentam imediatamente. E não para por aí. Quando a inflação sobe, os juros sobem. Quando os juros sobem, o crédito fica mais caro. As pessoas compram menos. O consumo diminui. As vendas caem. Empresas vendem menos. Negócios encolhem. E até setores como turismo e aluguel de temporada podem sofrer, porque crises globais reduzem viagens, consumo, investimentos e confiança econômica. Percebe como isso está tudo conectado? Uma guerra do outro lado do mundo pode impactar diretamente o seu negócio, o seu financiamento, o seu investimento, o preço que você paga no supermercado, o custo do combustível e até o seu padrão de vida. E agora vem a pergunta mais importante de todas. O que você pode fazer diante disso? Primeiro, entender que o mundo é interligado e que eventos geopolíticos impactam diretamente seus resultados financeiros. Hoje, guerras não são apenas disputas por território. São disputas por influência, energia, domínio econômico e controle estratégico global. E em tempos de instabilidade, alguns setores sofrem, mas outros crescem. Empresas ligadas à energia, commodities e defesa frequentemente se valorizam em cenários de crise, enquanto setores dependentes de crédito tendem a sofrer. Ou seja, quem entende o cenário se posiciona antes. No final das contas, essa guerra não é só sobre política, não é só sobre religião. É sobre poder, influência, energia e controle da economia global. Enquanto muitos veem apenas um conflito distante, outros enxergam sinais. E no mundo dos negócios, quem entende os sinais primeiro age primeiro. E quem age primeiro sai na frente.